Então te convido mais uma vez a fechar os teus olhos. Já se alegrou na presença do Senhor? Seu coração está ficando pronto para ouvir a voz dele. Então faz a sua oração neste momento. Diga: Pai, eu vim à tua casa hoje para ouvir a tua voz. Ah, Senhor, nós viemos aqui para nos preparar para este momento. Momento mais que especial, que aguardamos todo mês. Poder assentar à tua mesa, participar do corpo, do sangue do Senhor. Ah, nós queremos declarar nessa manhã, queremos sempre estar perto de Ti, prostrado aos Teus pés. Queremos Te louvar, não importam as circunstâncias. Nós queremos declarar com todo o nosso ser, Pai, o quanto Te amamos, o quanto desejamos mais de Ti. Perto quero estar. Diga isso para Ele, junto aos Teus pés. Junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Que me render e Te adorar. Declare tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Eu quero Te ofertar, Senhor. Quero Te ofertar. Mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo. Não sou apenas servo. Teu amigo me tornei. Então diga para Ele de todo o seu coração: Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Declare: adorarei. Declare: perto quero estar, Senhor. Perto quero estar. Diga para Ele: junto aos Teus pés, ó Pai. Junto aos Teus pés. Pois prazer maior. Pois prazer maior não há. Que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, Senhor. Tudo que há em mim. Quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo. Teu amigo me tornei. Então diga isso pra Ele: Te louvarei. Somente a Ti, Jesus, eu Te louvarei.
somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Eu quero ouvir a igreja declarando: Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti. Oh, reandere bala, reandere bala. Oh, reandere bala, reandere bala, reandere reandere bala. Oh, reba, reandere candere bala. Oh, reba, reandere bala, reandere. Oh, queremos Te adorar com todo o nosso ser. Oh, Pai querido e amado, como declaramos essa canção, queremos Te adorar, queremos Te louvar. Oh, não importa os problemas, não importam as dificuldades, nós iremos Te adorar em todo o tempo. Oh, Senhor, viemos aqui na Tua casa buscar a Tua presença, ouvir a Tua voz, a direção para a nossa vida. Vem, revela-te a nós, enche-nos com a Tua unção, enche-nos com o Teu poder. Oh, Santo, Santo, Santo Deus, maravilhoso, poderoso Tu és. Oh, meu irmão, minha irmã, é teu momento. Vai chegando mais perto, vai falando com Ele. Você veio aqui para isso, ter o seu momento de intimidade com o Senhor. Daqui a pouco vem a palavra, então se prepara para ouvir a voz de Deus neste dia. Oh, Santo, Santo, Santo Deus. Oh, presença santa, vem, vem sobre nós. Ah, Espírito Santo, derrama sobre nós a Tua unção, derrama sobre nós o Teu poder. Nós queremos mais, mais de Ti. Oh, maravilhoso, poderoso. Oh, santo és. Oh, rebalate, 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 rebalate. Oh, santo, poderoso Deus. Ele quer ouvir a Tua voz. Lembra, Ele é seu pai, Ele é o seu melhor amigo. Ele te ama. E Ele quer te ouvir nesta reunião. Fala com Ele. Abre o teu coração para Ele. Que nada tire sua atenção deste momento. Que nada tire o teu foco da tua oração. Oh, oh, santo, santo, santo. Oh, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Declare mais uma vez: Te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Adorarei. Somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Repita assim comigo: meu Deus, eu vim aqui hoje ouvir a Tua voz, buscar a Tua presença, receber a Tua direção. Por isso eu Te peço, fala comigo, me ajuda, e que eu saia daqui hoje debaixo da Tua bênção, da Tua proteção, transbordando em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Bom dia. Cadê os vencedores dessa igreja? Já deu bom dia para quem está ao seu lado? Se não, aproveita, essa é a hora, esse é o momento. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Glória a Deus. Deus está aqui, sim ou não? Então abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 23.
Tem coisa boa para nós aqui hoje, amém? Abra o seu coração, porque Deus está aqui e diz a palavra de Deus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se tem uma coisa que nós precisamos entender e compreender, é que a promessa de Deus não é uma palavra só, uma palavra de motivação. Tem gente que trata a palavra de Deus, a promessa que um dia recebeu, como se fosse uma frase de motivação. Mas se tem algo que nós precisamos guardar no nosso coração é, quando Deus fala, Ele decreta. Então não é só uma palavra, Deus falou para eu ficar feliz, acalmar o meu coração. Não. Quando Deus fala, pode ter certeza, a palavra de Deus não volta vazia. Eu pergunto, quem tem promessa de Deus aqui? E se você tem promessa de Deus, no dia que Deus liberou essa promessa sobre a sua vida, não foi simplesmente algo só, pronto, fica feliz, calma. Não, Ele simplesmente citou essa palavra para que você pudesse entender que é um decreto dos céus. Olha o que a Bíblia diz, versículo 19, Números capítulo 23. Deus não brinca com a sua palavra, amém, irmãos? Quando Ele fala, Ele se compromete. Pode passar o tempo, pode vir a luta que vier, mas a palavra de Deus, ela não falha, porque diz assim, Deus não é homem. O homem falha, o homem promete, não cumpre, o homem marca contigo e fura com você, o homem simplesmente diz tantas coisas e no final do dia ele mesmo esquece daquilo que falou. E quando a Bíblia diz, Deus não é, tudo isso que eu falei, Deus não faz. Deus não é homem. Já aconteceu de alguém marcar contigo e furar? Sim? Mas o homem faz isso, Deus não. Já aconteceu de alguém prometer algo para você e depois esquecer dessa promessa? A Bíblia diz que Deus não é homem. Por quê? Diz assim, Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para o quê? Para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria, e o que, igreja? E não confirmaria? Você vê que a Bíblia deixa claro, Deus não brinca com a promessa dele. Você acha que Deus falaria algo para você e depois não faria? Você acha que Deus daria uma promessa para você e não confirmaria isso na sua vida? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo vários casos de pessoas que viveram a vitória porque decidiram confiar na promessa de Deus. Aí você pode até questionar, pastor, mas o tempo passou. As lutas estão se levantando e honestamente, pastor, eu não sei mais o que fazer, porque até hoje nada. Entenda isso, primeira lição, Deus não precisa de uma situação favorável para que a promessa se cumpra. Para Deus tanto faz se está fácil ou está difícil. Para Deus não há nada o quê? A questão é, se tem a bênção, acabou. Se tem a bênção de Deus, não tem mais o que fazer. A Bíblia fala de Balaque, que um dia ele chamou Balaão para poder amaldiçoar o povo de Deus. Quem já leu essa passagem aqui? Ele dá vários presentes para o profeta, para que ele fosse lá e amaldiçoasse. Só que olha o que a Bíblia diz. Quem está com a Bíblia aí, diga glória a Deus. Em Números mesmo, capítulo 22. Versículo 21. Balaque compra Balaão para poder amaldiçoar o povo de quem? O povo de Deus. Aí o versículo 21 diz assim, ele recebe o presente, então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor
pôs-se numa vereda de vinhas, e havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Tadinha dessa jumenta, hein? Meu Deus do céu. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem o quê? Para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, o qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Tomara que tivera uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que fui até a tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu o quê? Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada, aonde, igreja? Na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua, o quê? Face. Você vê que Balaque chama Balaão: Balaão, o povo de Deus está crescendo, o povo de Deus tem sido uma ameaça, e faz o seguinte: toma aqui vários presentes e vai lá e amaldiçoa o povo de Deus. Balaão, um profeta, pega aqueles presentes, monta na sua jumenta, só que a Bíblia diz que quando ele faz isso, a ira de Deus se acende de uma maneira que o próprio Deus colocou um anjo para ser o adversário do profeta. Pastor, por quê? Porque se Deus prometeu a bênção, não importa quem se levantar, vai ter que se resolver com Deus. A jumenta teve mais sabedoria do que o próprio profeta. Porque quando a jumenta via que o anjo estava pronto para acabar, ela jogava para um lado, ela baixava e estava apanhando. Até que Deus toma os lábios daquela jumenta e começa a falar com ele, e quando ele olha, abre os olhos, ele vê que a coisa estava séria. Entenda uma coisa: se Deus prometeu, não importa quem se levantar no meio do caminho, vai ter que se ver com o próprio, porque o próprio Deus disse: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Tanto que no capítulo 23, o versículo 11, leia assim aqui comigo, olha o que a Bíblia diz. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Você vê que o profeta no meio do caminho mudou. Foi para amaldiçoar, mas no final o quê? Abençoou. Aí o versículo 12 ele deixa claro o porquê. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs, o quê, igreja? Aonde? Aonde? Na minha boca. Você vê que ele deixa claro: está abençoado, não posso fazer nada. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo não o verás, e amaldiçoa-mo ali. Você vê que Balaque estava insistindo naquilo, só que o profeta entendeu: não adianta. Porque esse povo é um povo abençoado por Deus. Quem tem a bênção de Deus aqui? Então eu não posso nem me levantar. Porque uma coisa é você enfrentar o diabo, outra coisa é você enfrentar Deus. Uma coisa é você enfrentar o inferno. Satanás é derrotado, sim ou não, irmãos? Uma coisa é você enfrentar Deus. Diz a Bíblia que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Se Deus prometeu, pode ter certeza que se no meio do caminho alguém se levantar para tentar roubar a sua bênção, essa pessoa vai ter que se ver com o próprio, porque quem prometeu não foi você, foi Deus.
Quem prometeu não foi você, foi o próprio Deus. E Deus, Ele não falou essa palavra de bênção, Deus não liberou uma promessa para você ficar feliz, alegre, dar glória a Deus, não só isso. Quando Deus abriu a boca para falar, Ele decretou. E é como eu sempre digo aqui nessa igreja, Deus falou, está falado. Pastor, mas o tempo está passando e até hoje nada tem acontecido. Aí vem para nós o seguinte, se o tempo tem passado, nós precisamos permanecer firmes. Porque olha o que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 10. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus já decidiu abençoar. Se Deus te deu a bênção, não importa se alguém quiser amaldiçoar. Se Deus é por nós, olha o que aconteceu com Saul, quando ele tentou se levantar contra Davi. Só sofreu. Quando Deus decide abençoar a vida da pessoa, irmão, não adianta. A Bíblia diz que Deus levanta quem quer e abate quem Ele quiser. Em cima dessa palavra eu entendo. Não é a situação, não é o tempo, mas é o agir de Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Em cima dessa palavra, o que nós precisamos entender? Hebreus 10, 23. Diz assim, retenhamos firmes a confissão da nossa o quê? Esperança. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Se o tempo está passando, se a luta está se levantando, qual é o meu papel? Permanecer firme na palavra que eu recebi. Pastor, mas já passou um bom tempo. Mas Deus prometeu, vai cumprir. Só que não é no nosso tempo. Ah, pastor, mas está passando o tempo. A promessa de Deus não é que nem o produto da prateleira do mercado, que tem prazo de validade. Não. Esses dias fui no mercado fazer compra, aí vi lá um produto em promoção, mas embaixo, pequenas letras. Produto perto do vencimento. Aí o que eles fizeram? Estava vendendo mais barato para não tomar prejuízo. Você acha que a promessa de Deus fica perto do vencimento? Não. A Bíblia diz o seguinte, o nosso papel é reter firme a confissão, a palavra da nossa esperança. Por quê, pastor? Porque quem prometeu, ele é fiel. Quem prometeu não brincou com você. Quem prometeu, ele vai cumprir. É por isso que a Bíblia também diz lá em Gálatas, capítulo 6, o versículo 9, abre lá por gentileza. Volta um pouquinho. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Você está em Hebreus, vai voltando. Ah, pastor, passou tanto tempo que acho que até Deus esqueceu. Deus esquece? Às vezes pode ser que você esqueceu, mas Deus não esquece. Aquilo que Deus prometeu está guardado no coração dele e que esteja também guardado no seu coração. Porque olha o que a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o quê? Bem. Por quê? Porque ao seu tempo, em outras palavras, no tempo determinado, no tempo certo, colheremos, ceifaremos, se não houvermos o quê? Desanimado, desfalecido. Você vê que em Hebreus ele está dizendo, fica firme na palavra que você recebeu, porque quem prometeu é fiel. Em Gálatas ele está dizendo, não se canse de fazer o que é certo, de fazer o bem. Porque no tempo determinado, você vai colher se não desanimar. Então o problema não está do lado de Deus. Porque Deus desanima? Deus sofre com problema de memória? Deus promete hoje e esquece daqui 10 anos? Não. Então o problema não é o lado de Deus. Porque Ele não é homem. O homem esquece, o homem tem problema de memória. Às vezes a pessoa... Tem gente que às vezes é assim mesmo. Almocei hoje? Tem gente que é assim ou não é? Tem gente que não lembra nem se almoçou naquele dia. Deus não é assim. Aquilo que Deus prometeu para você há 10, 20, 30 anos atrás, Ele não esqueceu, porque Deus não é homem.
O problema não é a parte de Deus. A questão é estar do meu lado. Eu estou firme na palavra? Eu continuo ainda fazendo o que é certo? Porque hoje de manhã eu estava me preparando para vir para a igreja, aí eu coloquei na mensagem missionária, estava pregando na RIT, e ele estava falando lá Salmo 73, quem estava acompanhando hoje pela manhã, ele estava falando de Asaf, que ele disse assim: quanto a mim, os meus pés quase desviaram, que ele disse que foi até inútil ter se purificado na presença de Deus. Estava desanimado dentro da igreja, dentro do templo, um homem de Deus desanimado. Aí até que ele entra na presença de Deus e ele desperta, ele entende que o problema não estava em Deus, estava nele. Que Deus vai agir, com certeza Ele vai. Eu tenho falado isso várias vezes, que Deus vai agir, com certeza Ele vai. A questão é, quando Ele for agir, não seja você o impedimento. Que Deus vai operar o milagre, com certeza Ele vai. Mas quando Ele for fazer o milagre, não seja você o motivo de Deus falar: não estou podendo, não posso. E como é que eu faço isso, pastor? Fica firme na palavra que você recebeu. Pastor, mas o que eu vejo está totalmente diferente. José também. José recebeu um sonho de que seria grande e todo mundo se curvaria diante dele. Se tornou escravo. O escravo tem que se curvar diante de todos. Não nada a ver com o sonho que ele recebeu. Recebeu um sonho de que seria autoridade. Foi para a cadeia. O sonho que ele recebeu e o que ele viveu foi totalmente diferente. Mas você vê José desanimando? No final, aquilo que Deus prometeu, Mas já pensou se José tivesse desanimado? Já pensou se José tivesse caído com a mulher de Potifar e tivesse dito: deixa pelo menos eu ser feliz alguma vez na vida? Mas não. Ele entendeu: se eu não desanimar, eu vivo o meu milagre. Se eu não desanimar, eu alcanço a minha resposta. Lembra que nós falamos no final do ano passado, o milagre é para quem não desanima? Quem lembra dessa mensagem aqui? Então não posso desanimar. Pastor, mas o tempo está passando. Passou 45 anos para Caleb. Passou 45 anos. Quer ver? Põe Josué aqui para mim, por favor. O capítulo 14, o versículo 10. Caleb esperou 45 anos pela promessa. E Deus esqueceu? Nem Deus, nem ele. Porque tem gente que esquece. Tem gente que passou tanto tempo que já nem ora mais por um sonho, por uma promessa que recebeu há 10, 15 anos atrás. Ah, pastor, o tempo passou, deixei de orar. Olha o que Caleb disse, Josué 14, 10. Quem encontrou, diga glória a Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora, eis que já hoje sou da idade, quanto tempo? 85 anos. E ainda hoje estou desanimado, não é isso? Ando meio esquecido. O que ele disse? Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor, troque a palavra disse por prometeu. Como o Senhor prometeu. 45 anos se passaram. Ele ainda continuava forte. A força que ele tinha naquela época, ele ainda permanecia. O que eu entendo aqui? Passaram-se os anos. Deus não esqueceu da promessa. Ele esqueceu? Não, continuava forte também nele. 45 anos se passaram. Ele desanimou e no final ele viveu a promessa. Tem gente que está olhando para o tempo,
Tem gente que está olhando para a situação e Deus está dizendo, para de olhar para isso e olha para a minha promessa. Porque se você olhar para o tempo, você desanima. Se você olhar para a situação, você se entrega. Por isso que a Bíblia diz, andamos por fé. Se temos que nos apegar a algo, que esse algo seja a palavra de Deus. Eu falo de Caleb, mas também lembro de Moisés. Moisés nasceu debaixo de uma palavra, de uma promessa. Tentaram acabar com Moisés, mas Deus, que lembra que nós falamos, o que Deus promete, Ele cumpre. Quando o inimigo quis acabar com Moisés, Deus protegeu Moisés, Deus guardou Moisés. Tinha tudo para dar errado. Qual é a probabilidade de você pegar um cesto, tapar os furos do cesto, colocar um bebê dentro e deixar o rio levar, e esse cesto não virar, e esse cesto ficar nas águas e a criança não morrer afogada? Irmãos, as chances são mínimas, mas Deus conservou. E mais ainda, foi parar na mão da única pessoa que poderia controlar o faraó, a filha. Quem é pai aqui? Se deixar os filhos, dá um nó na gente. É assim ou não é? Esses dias minha filha mais nova chegou, deu um abraço, deu um beijo, e eu estou aqui. Está querendo alguma? Falei, mas não vou proibir o beijo e o abraço dela não, tá bom. Aí deu um beijo novo, deu um outro abraço. Falei, com certeza, ela quer. Aí ela continuou abraçada. Aí eu falei assim mesmo com ela, o que ela pediu eu vou dar. Os filhos, se deixar, dobram a gente, sim ou não? Seja criança, até depois de velhinho. Filho, pai, precisava falar contigo. O pai já fala, já vem, lá vem. E mesmo dizendo, lá vem, quando vê, levou um cascaio. Pai, precisava fazer um negócio assim. Estou inventando história. E Deus colocou o bebê Moisés na mão da única pessoa que poderia dobrar o faraó, a filha. Qual era a chance disso acontecer? Mas lembra o que Deus fez com Balaão, quando colocou o anjo para ser adversário, só para não atrapalhar a promessa dele? Do mesmo jeito que Deus coloca um anjo para atrapalhar aquele que quer amaldiçoar o seu povo, Deus também guarda o bebê, mesmo quando ele ainda nem entende que tem promessa. Moisés cresce no palácio, Moisés foi criado nos melhores ensinamentos, melhores professores, porém, um dia Moisés está passeando e vê um soldado egípcio, judiando de um hebreu. O que Moisés faz? Mata aquele soldado. Moisés, na hora, se torna um criminoso. Teve que correr para o deserto, viveu 40 anos lá escondido. Nesses 40 anos, Deus esqueceu da promessa? Nesses 40 anos, que o tempo passou, a luta veio, a promessa foi anulada, no final, quem lembra o que aconteceu? A promessa de Deus se cumpriu na vida de Moisés. Então o problema não é Deus, a questão é, será que eu estou deixando o tempo me desanimar? Será que eu estou deixando a situação me colocar para baixo? Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que quem viveu a promessa foi aquela pessoa que não se apegou ao tempo. Pastor, mas já passou 10 anos. Pastor, até agora, já se passaram uma semana, não tive contato dele, e eu digo o seguinte, calma. Você está olhando para o tempo, uma semana, 2 semanas, está parecendo aquela pessoa que está lá olhando para a janela e 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, deu 5 dias. Irmão, para com isso. Vocês têm que olhar para a promessa de Deus. Porque quando você olha para a promessa de Deus, pode ter certeza. O que diz a palavra de Deus? Isaías 55, 11. Coloca aqui para mim, por favor. Só que é Deus falando, tá? Assim será a palavra que sair da minha... Completa, por gentileza. Não voltará para mim. O que Deus fala não se perde pelo ar. O que Deus fala não se perde. Muito pelo contrário. Vamos ler mais uma vez. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ou seja, assim é o que acontece quando eu falo. O quê? A minha palavra não volta vazia. Antes,
fará o que me apraz e prosperará, vai dar certo naquilo para que eu a enviei. Quem tem promessa aqui? Então olha para a promessa. Pastor, está difícil, está complicado. Então que nós sejamos que nem esse povo aqui, ó, Salmo 66. Como diz a palavra de Deus, podemos ser atribulados, mas não desanimamos. Podemos passar por tanta coisa, mas permanecermos firmes. Versículo 12. Quem encontrou, diga glória a Deus. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Agora para nós, passamos pelo fogo, pela água. Completa por gentileza. Mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Passamos pelo fogo, passamos pela água. Enfrentamos guerras, foi difícil. Mas no final Deus nos colocou num lugar de abundância. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida hoje. Talvez hoje você está passando pelo fogo. Talvez hoje você está passando por um momento delicado na sua vida. Mas se você resistir, Deus vai te colocar num lugar de abundância. Deus vai abrir portas onde você nem imagina. Deus vai fazer coisas que você não espera. Pastor, será? Com certeza. Porque aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus vai preparar. É o que tem preparado para nós. Deus vai te colocar num lugar de abundância. Mas não olha para o tempo, não olha para a situação, olha para a promessa. Porque quando você olha para a palavra de Deus, Deus é fiel para cumprir. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê que Deus, quando Ele disse, Ele não brincou. Ele não simplesmente estava dizendo, será? Não. Foi um decreto dos céus. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Vamos orar um pouquinho? Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Curva a sua cabeça, feche teus olhos. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Fala isso para Deus, quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Mais uma vez, quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, Senhor,
Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se... Será que você consegue acreditar nisso? Eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Então chama Ele, venha em meu favor. Venha em meu favor e compra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Então vai falando com Deus, porque o Deus do impossível está aqui. O Deus do impossível está ouvindo a tua oração. Então vai clamando, vai buscando, vai se aproximando de Deus. Deixa Deus cuidar, deixa Deus tratar, deixa Deus operar na sua vida. Isso, deixa Deus operar no teu ser nesta hora. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, recanta rabalaba suriande de cantaramana. Oh, riande canta laba suriande de canta na maná. Vem, Senhor, abraça a tua igreja. Fala para Deus que você quer a presença dEle. Oh, Santo Deus. Isso, segura na mão de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Santo Deus, Deus está trabalhando. Não deixa nada tirar a tua atenção. Deus te trouxe aqui hoje para tratar o teu coração. Então peça para Ele, meu Deus, vem em meu favor. Entra, Senhor, na minha causa. Oh, meu Deus, coloca a tua mão sobre esta situação. Vem, Senhor. Aleluia, 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 Santo Deus. Queremos mais da tua presença, Pai. Oh, Santo, Santo Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tem glória a Deus nessa igreja. Não perca a promessa do Senhor. Santo Deus.
Oh, aleluia, Santo Deus. Repita assim comigo: meu Deus, eu quero mais, eu preciso de mais da Tua presença. Derrama sobre mim a Tua presença, a Tua graça, a Tua virtude. Sem o Senhor eu nada sou, mas na Tua presença eu posso todas as coisas, pois é o Senhor quem me fortalece. Olha para cá. Nós vamos participar da Santa Ceia nesta hora. Mas antes eu queria ler um trecho com você. Põe aqui para mim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Você crê que Deus vai te renovar aqui nesse dia? Você crê que você vai sair daqui hoje mais forte do que nunca? 45 anos passaram para o Caleb, ele perdeu a força. Por que ele não perdeu a força? Porque 45 anos atrás, como é que tem gente que fala, pastor, o tempo foi passando e meu corpo já não é mais o mesmo de 45 anos atrás. Eu acredito que o tempo ia passando, Deus ia fortalecendo Caleb. Eu creio no Deus que fortalece, que a Bíblia diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu tenho certeza que Deus tem um renovo para você nesta manhã, amém? Mas antes de ministrar a ceia, deixa eu só explicar o que é a ceia, como é que ela funciona e como é que nós viveremos diante do Senhor. Um dia a palavra de Deus disse o seguinte, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, o que diz aí? Indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Só isso para nós hoje. Nós vamos participar da Santa Ceia. Se você diz, pastor, o que é a Santa Ceia? O pão representa o corpo e o suco da uva representa o sangue de Cristo. E o próprio Senhor Jesus disse lá no livro de João que quem se alimenta dele também viverá por ele. Está lá em João capítulo 6, o versículo 55. Põe aqui para mim, por favor. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é o quê? É bebida. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, quando nós recebemos o corpo de Cristo, nós recebemos também muitas coisas, força, saúde, e nós vivemos por Jesus. No versículo 54 diz que aquele que come da carne, bebe do sangue, tem a vida. Está na Bíblia, não sou eu que digo isso. Ok, pastor, posso participar? A Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria. Então, como é que eu sei se eu estou preparado? Responda essas duas perguntas. Primeiro, você vive conforme a vontade, a palavra de Deus? Segundo, se a nossa hora chegasse nesse exato momento, para onde você iria? Para onde nós iríamos? As suas respostas definem se você está pronto ou não. Pastor, eu estou pronto. Então você vai pegar do pão e do suco da uva e você vai participar da Santa Ceia. Pastor, eu ainda não estou pronto. Eu quero te ajudar. Pode ser que hoje não esteja, mas chegará o dia. Eu tenho essa fé de que com Deus é melhorando todo santo dia. Quem lembra quando começou? Deus não te transformou? Hoje você não é uma pessoa melhor? Sim ou não? E se você ainda não está pronto, você vai beber do cálice com água. Jesus um dia estava sentado no poço de Jacó, chega uma mulher samaritana, ele pede água, ela questiona porque ela era samaritana, Jesus judeu, e eles não, era um povo que não havia harmonia entre si, e Jesus responde para ela e diz, mulher,
Qualquer que beber desta água, a água desse poço, tem sede, volta a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, o que diz lá? Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem conhece a história sabe que essa mulher não estava plena, porém Jesus deu água para ela beber. E se você diz, pastor, eu não estou preparado, então beba do cálice com água. Pastor, mas se eu beber do cálice com água, a pessoa do meu lado vai saber como é que está a minha vida. Vamos falar a verdade? Se a pessoa do teu lado, na hora da Santa Ceia, está preocupado com o cálice que você vai beber, pega um outro e dá para ela também. Porque no momento como esse, ficar preocupado com a vida dos outros, misericórdia, a salvação ela é o quê? E está todo mundo na sua caminhada para chegar nos céus. Quem crê nisso, diga a glória a Deus. Outro recado, quando os irmãos pegarem, já não saia já se alimentando. Espera todo mundo ser servido, que aí sim nós vamos consagrar e nós vamos participar em nome de Jesus. Porque para mim a Santa Ceia é o momento que nós nos sentamos à mesa com Jesus. Sim ou não? E é feio você comer na frente dos outros. Quando você vai no restaurante ou chega em casa, vai receber visita, e já comi, senta lá e come você. Não, a gente tem que esperar todo mundo, é assim ou não é? Então vamos esperar todo mundo ser servido e todos juntos vamos cear na presença de Cristo. Amém? Pode passar para todos. Isso. Pegou dos elementos? Fecha os olhos, te liga em Deus. Há um renovo para cada dia, uma misericórdia para cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. Há um renovo para cada dia, uma misericórdia para cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. Faltou algum elemento para alguém? Pastor, aqui não passou a ceia. Pastor, aqui não passou o cálice com água. Se tiver faltando para alguém, é só levantar sua mão. Isso. Pastor, para mim aqui está ok. Então permaneça com seus elementos. Mas se tiver faltando para alguém, é só levantar a mão, que um obreiro vai até você para te auxiliar. Isso. Mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo.
mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E é Por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar em meu interior, e estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. oh, aleluia, 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 Santo Deus. Oh, rebalabaço, 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 oh, rebalabaço, oh, glórias e glórias e glórias sejam dadas a ti. Oh, riandere cantara balabalabaço, riandere cantara. Isso, segura na mão de Deus. Se derrama na presença do Senhor. Oriandere cantara balaba surerere cantara maná. Oriandere cantara balaba suriandara maná. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, recanta a balaba suriande, canta maná. Pode passar, Senhor. Oh, meu Deus, pode entrar, pode fazer a tua obra. Não perde esse momento, não. Esse momento é único. Você está na presença do Altíssimo. Deus não perdeu o controle, Ele ainda continua sentado no trono. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Glórias e glórias e glórias e glórias sejam dadas a ti. Deixa o Senhor te fortalecer. Deixa o Senhor te levantar. Isso. Oh, santo, santo Deus. Levante o pão para os céus. E repita assim comigo: meu Deus, transforma este pão natural no sobrenatural. E quando eu participar, que eu receba o corpo de Cristo, que eu seja curado, que eu seja fortalecido pelo corpo do Senhor. Pode participar. Levanta o cálice com o suco da uva neste momento. Repita assim comigo: Senhor meu Deus, que não seja apenas o suco da uva, mas que seja assim o sangue de Jesus, vertido na cruz em meu lugar. Ao participarmos, Pai querido e amado, deste sangue do Senhor Jesus, que nós possamos ter parte contigo, possamos alcançar a vida eterna. O sangue inocente que foi derramado, mas que nos trouxe vitória. Oh, Senhor, que ao participarmos, o Senhor faça a Tua vontade em nossas vidas. Então pode participar neste momento. Faça parte do corpo do Senhor por completo agora. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. Você que tem o cálice com água, levante aos céus e repita assim comigo: meu Deus,
que ao beber desta água, o Senhor tenha liberdade para trabalhar no meu interior. Sei que não sou perfeito, mas eu tenho uma certeza: eu amo o Senhor de todo o meu coração. Pode participar. Agora é você e seu tempo com Deus. Quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Pastor, prefiro permanecer de pé. Permaneça de pé. O que você não pode é perder o tempo da visitação. Oh, santo, santo, santo Deus. Isso, vá se enchendo, vá buscando, vá adorando, vá clamando. Isso, vá se colocando diante do Senhor, porque o Pai está aqui. Isso, Ele mesmo prometeu que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dEle, Ele estaria presente. Esse é o teu tempo de você falar com o Senhor. Esse é o teu tempo de você se colocar diante de ti. Esse é o diante de Deus. Esse é o tempo de você deixar Deus trabalhar, porque diz a palavra do Senhor: agindo Deus, quem impedirá? Por isso eu te peço, meu Deus, derrama do teu poder. Enche, meu Deus, esta pessoa que ora comigo. Passa, meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Oh, Senhor, vai trabalhando, vai curando, vai fortalecendo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, vai restaurando. Oh, meu Deus, vai fazendo a obra que só o Senhor pode fazer. Nós clamamos porque cremos. Oh, meu Deus, nós clamamos porque sabemos que agindo o Senhor, quem impedirá? Por isso eu te peço, meu Deus, derrama do teu poder, derrama mais da tua glória. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glórias sejam dadas a ti. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço, vem, meu Deus, sobre o teu povo. Vem, meu Deus, sobre a vida de cada pessoa. Vem reinar, Senhor. Oh, meu Deus, vem transbordar. Aleluia, 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 aleluia. Isso, deixa o fogo te encher. Isso, tem que voltar a ser brasa viva na presença de Deus. Quando tem fogo de Deus, o diabo não consegue tocar. A Bíblia diz que se a serpente não consegue passar o muro de fogo, então deixa o muro de fogo de Deus estar te cercando. Deixa o fogo de Deus te incendiar. Deixa a presença de Deus te renovar. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor, Criador de todo homem, merecedor de toda glória. Por isso eu te peço, vai passando, Senhor. Vai, meu Deus, fortalecendo. Em nome de Jesus nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Faz uma declaração de amor para Deus. Se você ainda não disse eu te amo para Deus, fala para Deus agora. Isso, faz uma declaração de amor para Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer um coral lindo para Deus receber nosso louvor. Quem veio louvar a Deus aqui, diga glória a Deus. Mas antes, você declara para Deus. Aleluia, Santo Deus. Isso. Vá se levantando aos poucos. Tem glória a Deus nessa igreja? Tem glória a Deus nessa igreja? Então levante suas mãos bem altas e deixa chegar aos céus a sua adoração, porque Ele vive. Porque Ele vive.
posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Toda a igreja, porque Ele vive, declare, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você crê que Deus está aqui? Então faz o seu pedido para Deus. Você já adorou, você já se declarou, agora é de você pedir o seu milagre. Porque diz a palavra do Senhor que todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta lhe será aberta. Então vai pedindo o seu milagre para Deus. Isso, a presença de Deus é contigo. Isso, você tem a palavra de Deus, você tem a promessa de Deus, e é na presença de Deus que nós nos levantamos agora, declarando: Satanás, não adianta, você não vai destruir a vida desta pessoa, você não vai roubar a alegria desta pessoa. Por isso, meu Deus, como profeta do Senhor, oh meu Deus, eu uso a autoridade do Senhor nesta hora, e eu anulo toda ação maligna. Eu digo: Satanás, não adianta, eu te desafio agora, não importa se é um ou se é uma legião. Eu digo: pula para fora agora, vamos, sai da casa, sai da saúde. Eu digo: sai do lar desta pessoa. Eu digo: sai da fonte de renda. Está amarrado agora, está repreendido agora toda obra do inferno. Manda fogo, Senhor, queima, 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 meu Deus, toda cilada. Queima, meu Deus, todo ataque maligno. Queima, meu Deus, tudo aquilo que foi enviado para poder destruir esta pessoa. Está amarrado agora, Satanás. Sai desta casa. Eu digo: sai desta família. Eu digo: sai do lar desta pessoa. Em nome de Jesus nós ordenamos: Satanás, pega tudo que é teu e saia, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Pai, nós levantamos as mãos para te agradecer, porque temos a certeza que o Senhor está ouvindo e respondendo. Creio que tem coisa boa chegando. Eu creio que tem gente sendo curada neste exato momento. Eu creio, meu Deus, que os céus já liberaram o milagre, e tem gente, meu Deus, recebendo o milagre nesta hora. Em nome do Senhor nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor respondeu às nossas orações. Em nome de Jesus, com as mãos levantadas mais uma vez, cante de todo o teu coração: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei
vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Tem glória a Deus nessa igreja. Tem glória a Deus nessa igreja. Amém? Toma posse da sua vitória, do seu milagre, em nome de... O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aliás, já está cumprindo. Amém? Pode sentar, por gentileza.